Hoje eu vou falar sobre desenvolvimento industrial e fazer um paralelo disso com Victoria 3 e Age of Empires. Se você já jogou Age of Empires, você sabe o que acontece quando você não protege seu território, quando você não cuida dos seus recursos e não desenvolve sua economia. Você é engolido. No Victoria 3, se você não se industrializa, você vira uma colônia econômica, um produtor de matéria-prima barato para os impérios industriais do mundo. Agora você para e pensa, isso não é só no jogo. É exatamente o que acontece com países de verdade, inclusive o Brasil. No Age of Empires você começa pequeno, um vilarejo, poucos recursos e o que te garante sobreviver: controle. Controle de território, de alimento, da produção, da força militar. Isso é a soberania. No mundo real é bem parecido com isso, igual na verdade. Um país soberano é aquele que decide por si, que não precisa pedir permissão para defender seus interesses. Agora, o contrário disso é a submissão. É depender dos outros para se defender. É ter a bandeira, mas não ter o comando. E nós vemos muito isso no Brasil hoje. Muitas das nossas empresas estatais, elas são privatizadas e, por incrível que pareça, vão parar na mão de empresas estrangeiras, cara. Empresas estatais da China, da Itália, dos Estados Unidos. E qual que é o ponto de você privatizar uma empresa estratégica para ela parar na mão de outra potência? Por exemplo, privatizar uma empresa que tem o monopólio da água da sua cidade ou tem o monopólio da energia. O pessoal fala muito que isso barateia, que vai baratear para o consumidor e etc. Mas tem muito relato mesmo de gente que viveu isso na pele, né? De ter ali a indústria elétrica e de água privatizada e depois o preço subiu e a qualidade de serviço piorou. Porque, cara, a empresa privada, ela está interessada em lucro. Se ela tiver que piorar o serviço para lucrar em cima disso, ela vai piorar. Ah, mas tem a concorrência. É o que os liberais falam, né? Mas quando ela tem monopólio, ela pode fazer o que quiser. Quem vai tirar ela de lá? Quando se tem um monopólio, é você que coloca o preço no mercado. E quem não pagar fica sem seu produto. Mas claro que uma coisa como água e energia, você não tem como ficar sem, né? Você é refém disso. Mas voltando, que é a explicação. No Victoria 3, esse tipo de coisa fica bem clara. Se o seu país não se industrializa, ele vira quintal das potências. Ou você vira fornecedor de cana, de borracha, de carne e depois tem que importar máquina, remédio e tecnologia. O que que isso significa? Que o valor real do seu trabalho ele vai embora. Você exporta barato e importa caro. Fica sempre devendo e sempre dependente. E aí você entende. A verdadeira riqueza não está em cavar buraco, mas em transformar. Em ter indústria, engenharia, pesquisa e produção. É isso que dá poder. É isso que cria soberania de verdade. Eu posso fazer uma analogia com isso, que é, por exemplo, sobre o aço brasileiro, a Suíça importa toneladas desse aço brasileiro, ferro, aço, etc. Chegando na Suíça, eles pegam 300 gramas desse aço e transformam em relógios que podem valer aí milhões de dólares. Milhares, né? Milhões. E quando você coloca isso numa escala por camada, cara, você produz um relógio. Para fazer um relógio desse tipo, muito provavelmente, quase certeza, plena, o cara que faz esse relógio ele tem que ter uma um estudo técnico muito forte, uma especificação muito forte, o que, logicamente, remete a salários melhores. Então, salários melhores, o consumo naquele país vai ser melhor. Ele vai consumir mais, vai gastar mais, a moeda gira mais naquele país e o peão ali que produz o relógio, ele é um peão assim, um peão prêmio, né? Como é que se pode se dizer? Já por outro lado, aqui no Brasil, o que tem muito aqui é um foco em exportação de commodities, que no caso seria boi, soja,
produtos do agro no geral. E, cara, um boi leva mais ou menos em torno de 2 anos para ficar pronto pro abate. Nesse meio tempo de 2 anos, quantos relógios que a Suíça já não fez? E outra coisa, para cuidar de boi, você precisa de peão. Claro, tem sim a mão de obra especializada, né, veterinário, esse tipo de coisa, mas o cara que vai estar ali no dia a dia cuidando desses animais é o peão. E o peão, ele não tem aí uma mão de obra tão qualificada, né? Ele sabendo lidar com o animal basta. E quando você coloca isso numa escala, cara, que muito provavelmente esse peão ele ganha menos que um cara que faz o relógio na Suíça, a escala ali, como sociedade, a Suíça está mais desenvolvida, tem mais riqueza. Não como país, mas como o povo tem mais riqueza porque tem cargos melhores, tem mais acesso ao dinheiro, a remuneração melhor. E no Brasil, não. No Brasil, você fica refém de uma economia de exportação. Tanto é que no Brasil, a gente passou por vários ciclos. Ciclo do café, cana-de-açúcar. E sempre foi assim. O Brasil sempre serviu para exportação de bens agrícolas, né? Nunca foi. Por um breve período foi ali. Teve o começo da industrialização com Vargas, mas depois isso aí acabaram com a indústria e é o que está hoje. Então, o Brasil, o nosso país, está sempre nessa posição de país exportador de matéria-prima e produtos agrícolas. Esse tipo de coisa não dá para falar que não dá dinheiro, dá. Mas você não tem essa distribuição de riqueza, né? Que o cara que ganha dinheiro com isso, a maior parte do dinheiro fica com ele, o fazendeiro. Aliás, fica com ele e o Estado, ele financia esse cara para ele plantar mais, para ele ter mais produtividade, mas o lucro fica com ele. Então, assim, é de extrema importância um país ter uma indústria, porque outro exemplo bem importante, né, bem interessante de se falar é o café. O Brasil ele é um país que tem uma produção absurda de café. Só que tem país que nem tem café, cara, e o cara faz cápsula de café e revende o café nosso brasileiro com cápsula, em cápsula, e ele lucra muito com isso. Cápsula. Quem faz a cápsula é a indústria. O Brasil não tem essa indústria. Se tivesse, teria muito mais riqueza aqui dentro. Aliás, o café no Brasil, a parte boa do café, né, a parte ali mais benquista, ela é vendida para fora, exportada, a maior parte. A parte lixo, né? A parte lixo é o que tem lá barata, tem besouro, tem pedaço de madeira no meio, que é processado com um monte de impureza. Ela fica aqui no mercado nosso do Brasil, né? E a exportação do café aumentou e com isso aumentou o preço aqui pra gente. Então, ou seja, o mercado interno nosso, cara, não tem nenhuma prioridade. Uma das coisas que o Darcy Ribeiro fala no livro dele é que o povo brasileiro sempre foi tratado como um povo que tá ali para ser usado. E o Brasil, como país, é um país que tá ali para ser usado também como exportador. E o brasileiro como carvão que se queima na fogueira para manter o fogo. Quem tentou quebrar com isso foi Getúlio Vargas. Lá ele criou base industrial, investiu na siderurgia, petróleo e eletricidade. Na era Vargas, se ela tivesse continuado ali, né, com o João Goulart, que era do Partido Trabalhista, o Brasil provavelmente, muito provavelmente, certeza, seria outro hoje, bem mais desenvolvido. Mas aconteceu aquela merda em 64 e a gente é o que é hoje, né? Mas lá a gente tinha projeto, tinha rumo para ser seguido, né? Aliás, uma das coisas que o pessoal fala que o João Goulart era comunista, né? Era pela questão da reforma agrária. Mas não se fala que os Estados Unidos também já fizeram a reforma agrária. Bem antes da Rússia até, da Rússia comunista. Se não me engano foi em 1800. 1800 e alguma coisa. Mas os Estados Unidos fizeram sim. Quando o Brasil foi fazer, aí falaram que era comunismo, né? Enfim. Mas de décadas pra cá, depois de 64, ainda assim, em 64, durante o governo militar, criaram bastante coisa estatal, né? Pra desenvolver o país, pô. E aí depois, com a redemocratização, veio estourado o neoliberalismo, né? A privatização. Privatizações. E aí foi entregado porto, fábrica, energia, tecnologia, e passamos a importar tudo, até
o que se sabia fazer. Interessante lembrar da Gurgel, que décadas atrás estava sendo pioneira nesse ramo de carro elétrico, né? Hoje nós temos a BYD, que é chinesa, e temos a Tesla, que não sei se é americana ou é sul-americana, né? Não sei se o Elon Musk abriu nos Estados Unidos ou foi na África do Sul, mas enfim. Cara, se o Brasil tivesse investido na Gurgel, você tem noção da dimensão que seria o polo industrial brasileiro hoje? Os carros. Porque uma coisa que é bem interessante de se observar, os carros que você vê na rua, de quais países eles são? Por exemplo, você vê a Ford, Ford americana, Volkswagen é alemã, Fiat, a Fiat é italiana, Peugeot é francês. E agora recentemente tá tendo a BYD, que é chinesa, enfim. Todos esses países aí são países desenvolvidos, né? Eles têm um bom desenvolvimento industrial, são países considerados países de primeiro mundo. Não sei se a China já entrou nessa fase de primeiro mundo, né? Mas isso é fato. Eu te pergunto, nas ruas do Brasil, cadê o carro brasileiro? Onde você vê um carro brasileiro nas ruas do Brasil? Não tem. Nós temos território, temos povo, temos recurso, mas somos reféns porque não é interessante para a elite econômica e política do nosso país o desenvolvimento industrial. Esses jogos, como Victoria 3 e Jumpars, eles ensinam coisas que muitos governantes nossos não enxergam ou fingem não ver. Quem não tem projeto vira peão e quem não tem indústria vira colônia. E quem não luta por soberania vai ser mandado por quem luta. A independência brasileira foi proclamada em 1822, mas de lá para cá, observando a história econômica e política do nosso país, a gente vê que o Brasil não é independente, né, como se diz. Ele ainda é uma colônia, mas travestida de país independente. Enfim, eu quis fazer esse vídeo porque, cara, eu vejo muito liberal falando assim que o Brasil não se desenvolve porque que o povo, a cultura, que não sei o que, é cheio de desculpa, mas os caras não querem fazer o que os países grandes fazem. Essa coisa de indústria nacional, o próprio Estados Unidos faz isso, cara. Deixando bem claro aqui que eu não sou comunista, tá? Mas, cara, alguns comunistas aí eu acho interessante porque eles falam nessa parte de indústria nacional. Como, por exemplo, o Aldo Rebelo, que era do Partido Comunista, mas ele fala sobre indústria nacional, fala sobre soberania. Não é igual esses comunistinhas de apartamento aí que acham que comunismo é só defender minoria, LGTV, essas coisas. Eu sou nacionalista, pra ficar bem claro. Então, a minha pauta é essa. E eu não tenho medo de admitir quando tem algum comunista falando alguma coisa certa, ou também algum liberal quando fala alguma coisa certa. O certo é o certo, independente do lado. Enfim, é isso. Se inscreve no canal, se quiser dar alguma sugestão de vídeo para fazer, tema, etc. Comenta aí embaixo e agradeço se você assistiu até aqui. E se você joga Victoria 3 ou Age of Empires, comenta aí qual país você joga, como é que você faz para jogar, etc. E comenta também sobre o que você acha sobre a situação atual do nosso país como nação, da indústria nacional e da soberania. É isso aí. Agradeço.